Ainda não sei se devo ou não. Estava tão descansado no scroll a fazer pão, mas fica sempre a sensação que eu devia levantar-me, ligar o mic, combinar um café. Estás aqui mas não aprendes nada. Estás a assistir a esta bonecada. Então vamos combinar um café ou não? Bom dia. Como é que vocês estão, meus putos? Vou parar. Não faz sentido. É estúpido. Não traz nada de novidade para ninguém. É estúpido. Não faz sentido. Quero dar, desde já, 2 disclaimers aos meus ouvintes, que são os seguintes, 2 pontos. O primeiro é que podemos ter participação dos meus vizinhos neste conteúdo. Porque andamos há 1 semana e meia, outra vez, em modo estábulo, aqui em cima de mim. Cavalos, à noite, não se dorme, arrastar-se merdas, pregar tijolos nos sapatos, porque andar com sapatos ou descalço não faz sentido, é fixe andar com tijolos. Crianças que parece que cheiraram coca, dia e noite, não sei. Portanto, tem sido um puto de um arraial toda a semana. Este dia, o dia de hoje, durante o dia de hoje, estou a tentar trabalhar e tenho merdas aqui em cima a acontecer. Dar este disclaimer. O segundo prende-se com um motivo que é: não preparei assim grande coisa, malta. Tenho que vos ser honesto. Peguei aqui num conjunto de merdas que tinha apontadas, espetei tudo aqui à toa e vou tentar desenvolver aqui live, sendo que desenvolver parece uma palavra muito forte para caracterizar aquilo que eu vou tentar fazer. Café. E vocês estão desse lado ansiosos e a berrar: puta, nível de frame esta semana. E eu: calma. Frame esta semana estamos um pouco menos ansiosos, mas isto é ondas. Frame esta semana estou a sentir-me numa poltrona a ler um livro com cachimbo, assim uma meia luz. Podia ser o cachimbo ou a rolar um copo de whisky, se bem que eu não gosto de whisky, mas estão a perceber a vibe. É essa a minha frame, malta. Não sei, sinto-me nesse modo. Não sei explicar também. A nível de frame é isso. A nível de temáticas, trago aqui um dilema bastante importante para ninguém. Um dilema da vida mundana, digamos assim, que é o seguinte: o arroz faz 2 de água para 1 de arroz. É aquela regra clássica, nunca falha. Portanto, um gajo espeta o dobro da quantidade de água numa panela, bota a ferver, quando está a ferver mete o arroz, espera, não mexe, sal, tudo certo. Qual é que é a minha questão? Aqui em minha casa eu uso sempre uma caneca específica que tem um tamanho mais pequeno para fazer as minhas medições de arroz. E é a única caneca que tem aquele tamanho. Porque já estou habituado, sei que meio de arroz daquela caneca dá para 2 pessoas. Se quiser que dê para o dia seguinte a fazer o dobro, etc. Portanto, não tenho nenhuma caneca com a água parecida, com uma... Não é com a água parecida, com uma dimensão parecida. O que é que sucede? Eu quero fazer, vamos imaginar, arroz para 4 vezes. Portanto, sei que é encher aquela caneca de arroz e 2 de água. Como a água tem que ir a ferver, o que é que eu faço? Encho uma de água, meto na panela, encho outra de água, meto na panela e depois meto a ferver, que é para depois pôr o arroz na caneca. Qual é que é o meu dilema? Como a caneca está úmida, de eu ter medido previamente a água, depois o arroz fica colado.
Vou-vos deixar pensar um pouco sobre isto. É isso, malta. Eu encho a caneca com água, para medir a água, meto a água na panela, encho de arroz na medida certa, metade do que enchi de água, pá, só que depois o arroz fica colado à caneca, porque está úmido. Depois tenho várias opções. Ou vou lá com as manitas, que não gosto muito, ou depois tenho que lhe pôr um bocado mais de água, que é para retirar aquele arroz que ficou colado, só que depois estou-lhe a pôr mais água. É este tipo de merdas que impactam os meus dias, malta. O que é que eu tenho feito? Uso aquela caneca só para medir o arroz e meto a água meio a olho. Estão a ver? É tipo, olha, eu vou à torneira, deve ser duas destas canecas, deve ser mais ou menos esta quantidade de água. Vai a olho, boto o arroz, 3 ave-marias e pode ser que o arroz seja alguma merda de jeito. Tento sempre pôr menos água, que é para, se for preciso, adiciono. Se começa a ver que aquilo já não tem água e o arroz ainda não está feito. Malta, mas é este tipo de dilemas que se passam aqui em casa. Comigo próprio. Este tipo de questões. E vocês devem estar, és maluco dos cornos, ok, café. Outro tópico que tenho aqui é quando uma pessoa vai a algum sítio de atendimento ao público, a um restaurante, a um hotel, a um supermercado, seja o que for, tudo o que é atendimento ao público, pagamento de um serviço de atendimento ao público, é normal. Acho eu que é normal. Eu acho que há pessoas que são boa rédea curta, mas eu acho que são bacana. É normal haver erros. Seja erros que a pessoa se esqueceu de alguma coisa, seja erro informático, seja, sei lá, estragou-se uma merda qualquer. Por exemplo, quando fomos a Nice, falámos disso, chegámos lá, o ar-condicionado do nosso quarto estava avariado desde aquele dia. Acontecem merdas. Eu sou um gajo, tipo, até bacana, tipo, eu percebo, acontecem coisas, tipo, é o que é. Agora, quando é que eu passo de ser um gajo bacana para um gajo que fica cego e apetece matar-vos, caralho? Quando é que isto sucede? Quando as pessoas não admitem o erro e tentam fazer de uma pessoa parva. Tipo, a coisa... Eu considero-me um gajo calmo. Bué pacato. Imaginem, peço um iced tea de limão, vem de manga, caguei, nem vou estar a pedir o de limão. Tipo, está tudo certo. Eu sou este tipo de gajo. A não ser que seja uma coisa que eu não gosto mesmo. Não curto, não curto, não, está tudo bem. Agora, se fazem de mim parvo, eu transformo no animal. Pronto, mas eu nem queria ir para esta, que é fazer das pessoas parvas é a pior solução. Porque é a solução que é, houve um erro, eu até percebia, estás a fazer de mim parvo, quero-te matar, não venho mais aqui, vão para o raio que vos parta. Portanto, uma das opções é fazer da pessoa parva e não admitir o erro, é estúpido. Não percebo, e acontece em muitos sítios, pessoas que acham que é não assumir o erro que tipo, vão resolver alguma coisa. Faz sentido. Não sei qual é que, não sei. Mesmo que outra pessoa não seja receptiva a erros, tipo, é sempre a melhor maneira. Depois tem só outra opção que é admitir o erro, mas também não fazer nada para melhorar. É tipo, olha, isto aconteceu, só para avisar. Foi problema nosso, beijinhos, até logo. O chamado, aconteceu isto, o problema até foi meu, mas fode-te. É isto. Que também é uma solução um bocadinho melhor, mas que, a meu ver, é curta. Qual é que é a outra solução que eu não consigo perceber como é que não é o default, como é que não é a mais usada e tipo, como é que o mundo não funciona assim, os serviços? Que é, houve um erro, o problema foi nosso e eu vou fazer isto para te compensar. Em alternativa. Tenho estas alternativas e para além disso vou-te fazer isto para compensar. Que é sempre a melhor solução. Eu estava a pensar quando é que eu tinha apontado este tópico e apontei-o, ainda estava nos Estados Unidos e reapontei-o agora quando fomos a Nice. Quando fomos aos Estados Unidos, fomos um dia jantar a um sítio, pedimos a comida e o meu prato demorou tipo mais 3 minutos, malta.
Eu nem sequer reparei que o prato tinha demorado mais. Estava na conversa, não sei o quê. Tipo, o prato demorou mais 2-3 minutos. E pronto, o prato chegou, a pessoa pediu imensa desculpa pelo atraso. Tipo, eu nem estava a perceber, que eu nem estava a perceber que estava atrasado o prato, ou assim tão atrasado. Comi, não sei o quê, chegou ao fim. O meu prato, o valor do meu prato não vinha na conta. E nós dissemos ao rapaz, olha, só cobraste uma refeição, falta a outra refeição. Ele disse, não estou a cobrar a refeição porque o prato demorou, e atenção malta, o prato demorou 3 minutos. Este exemplo nem faz grande sentido, que eu acho que este exemplo nem devia ter acontecido, mas eu acho que mesmo que fosse 10 minutos. Ou seja, o gajo teve, neste caso eu acho que não teve a atitude correta porque 3 minutos não fez sentido. Acho que também é demais. Mas vamos imaginar que eram 10 minutos. O gajo teve a atitude correta. Tipo, pediu desculpa e que já era para mim a atitude correta, só isto, mas ainda teve o extra, que é o meu ponto de hoje, que é, não cobrou o prato. Porque é que isso, pelo menos para mim, resulta? Que é, eu fiquei a sentir várias coisas. Senti que admitiu o erro, curti. Senti que posso confiar naquele restaurante e naquele trabalhador, neste caso. E nos Estados Unidos, como há a questão de tem que se dar sempre a gorjeta, o que é que aconteceu? Eu curti tanto da atitude que acabei por dar uma gorjeta que quase que pagava ao prato mais a gorjeta. Ou seja, eu paguei à mesma ao prato e se calhar ainda dei mais gorjeta do que daria se tivesse pagado o prato normal e dado uma gorjeta normal. E eu apontei isso nessa altura e depois início foi a mesma coisa. Chegámos lá, depois acabou por não se verificar, porque eles conseguiram arranjar no próprio dia, estava bué da calor, o ar-condicionado estava estragado. Admitiram logo o erro, pediram imensa desculpa, disseram que iam tentar arranjar as ventoinhas possíveis para enquanto não chegasse a peça, minimizar o erro, ou seja, dar logo alternativas. E nós não tínhamos pequeno almoço. O rapaz ligou lá para o chefe dos pequenos almoços e disse, esta semana, que vocês vão estar aqui uma semana, não tinham pequeno almoço incluído, por causa disto, para compensar, vão ter pequeno almoço incluído. Ou seja, o que é que eu quero dizer no final disto tudo? Para pessoas que tenham aí serviços públicos ou trabalhem em serviços públicos. O gasto de me pagarem o pequeno almoço a semana toda, que não iam pagar nada, tipo, vão pedir mais de 2 pães? Ou seja, o custo que às vezes algumas empresas não querem ter a compensar os trabalhadores, os clientes, que quando há um erro, tipo, compensa sempre essa pequena atenção, compensa sempre porque o gajo conseguiu transformar uma frustração de eu ter um ar-condicionado estragado em ficar, eu se algum dia voltar aqui, eu quero ir para este hotel. Estão a perceber? Ou seja, o preço, nem que fosse tipo só um dia de pequeno almoço, o que fosse, eles conseguiram transformar uma coisa que me podia fazer não voltar a querer ir para aquele sítio, um problema, na principal razão de eu querer ir sempre para aquele sítio e nunca mais querer saber mais de nenhum sítio. E eu não consigo perceber como é que pessoas que gerem, normalmente não são os funcionários que têm culpa, que não têm esse poder, mas pessoas que têm negócios não conseguem entender isso. Não conseguem entender que a cultura do negócio deve ser, há um erro, eu vou gastar mais este bocadinho para te compensar do erro, mas não estou a gastar um bocadinho nenhum porque se calhar tu da próxima vez vens aqui de certeza porque sabes que se houver um erro, como pode haver em qualquer lado, aqui nós vamos tratar como deve ser. Consegui-me fazer entender? O meu ponto é transformar num problema que me poderia fazer não ir mais a um sítio, uma solução essa que me vai fazer ir sempre àquele sítio e não querer saber mais nenhum. Fiz-me entender? Não sei. Mas era esta a mensagem que queria passar e queria perguntar-vos, a ninguém, quanto muito aos meus vizinhos, se é só eu que acho isto. Que às vezes tipo um pequeno custo extra não é custo nenhum porque vão-me prender para sempre. É isto. E não percebo como é que pessoas, às vezes por merdas de 5 euros que podiam deixar o cliente super feliz apesar de ele ter tido um problema, preferem não admitir o erro ou entrar em despique com o cliente por causa de 5 euros e o que ganham é que não vão ganhar se calhar 200 euros nos anos seguintes porque aquele cliente não vai lá mais. Café.
Era isto que tinha sobre esta temática. Outra temática que tenho aqui. Há 2 semanas fui a um churrasco. Um churrasco em casa de uma pessoa. E malta, eu já vos disse, eu não sou gajo de, nunca fui, de sair à noite, de discotecas, de bares, de merdas. Portanto é mais fácil ter esta opinião. Mas na minha opinião, e relembrei-me disso agora, já tinha esta opinião e voltei-me a relembrar, um churrasco é o melhor convívio que se pode ter. Tipo, o melhor evento que tu podes ter é um churrasco. Tipo, não há... se pesarmos os prós e os contras, há muito pouco contra, ou seja, o balanço é muito mais prós. Conseguimos, está tudo certo, consegue-se estar a fazer a comida enquanto se está a conviver. Noutros eventos não dá, está 30 pessoas na cozinha e as outras não dá para estar toda a gente na cozinha. Portanto, é um sítio onde dá para estar toda a gente a conviver enquanto a comida está a ser confeccionada. Consegue-se fazer um churrasco não muito caro. A nível de roupa, pode ser bué chill, porque aquilo é para ser chill. Vai haver fumo, vai haver carne, vai haver batatas fritas, vai haver merdas. É normal que nos sujemos. Não vale a pena ir com grandes outfits, ou seja, a malta está toda no mood tranquilo. Está tudo certo. Está tudo. Normalmente agora no verão, ainda por cima, está aquela boa brisa quente de final de dia de verão. A malta pode ir bebendo lentamente até às tantas e comendo lentamente até às tantas. Está tudo certo. Eu não consigo encontrar contras no churrasco. Portanto, acho que devia começar a haver mais espaços de aluguer. Imagina, há alugueres para fazer festas de anos, né? Alugueres para fazer churrascos. Eu sei que há tipo Monsanto e não sei o quê, mas depois também não era aquela cena que um gajo tinha que ir para lá às 6 da manhã para reservar o grelhador. Não, tipo, havia um sítio que um gajo pagava, chegava lá e tinha um espacinho bacana com grelhador o dia todo. É a minha sugestão. Porque para mim, qual festa de anos de ir vestir uma roupa pipi, maquilhagens, sapatos, não sei o quê, depois tem que se apanhar um Uber até ao sítio, depois tem que se pagar o restaurante, que às vezes não é grande coisa, depois tem que se entrar na discoteca, é mais não sei o quê, depois um gajo tem que pagar o Uber, gasta quase o dinheiro de fazer um churrasco inteiro, só uma pessoa, e para depois lá está, já falei disto, para ir para uma discoteca para estar a falar com as pessoas assim, não estás a ouvir? Está a ser bué, estou a perceber. Nem há aquela conversa que se vai prolongando, aquelas... Estão a perceber? Não sei. Isto é uma cena web pessoal, eu sei, mas para mim churrascos é o melhor convívio que se pode ter. Era só isto também. Não sei se estavam à espera que eu também desenvolvesse muito mais isto, mas era o que eu trazia. Café. Outra vez. O que é que eu tenho mais aqui? Estava-me a lembrar... Não estava-me a lembrar. Lembrei-me. Que é a mesma coisa. Há dias fui a uma livraria bué da grande, à Bertrand do Chiado. Acho que nem nunca tinha lá entrado mesmo, tipo, sem ser só à portinha. E aquela porra é gigante. Aquilo tipo tem salas e mais salas e mais salas e deve ter tipo milhares de livros. E é capaz de ser das maiores de Lisboa, mas depois de pusermos, sei lá, uma vez fomos a uma em Nova Iorque que era para aí 5 vezes aquela. Um exagero. E o que é que eu estava a pensar? Às vezes um gajo tem tendência... estou a dizer um gajo, eu e pessoas no geral, têm tendência quando fazem assim qualquer coisa, tipo ou um podcast, ou escrevem um livro, ou fazem uma música, ou uma merda qualquer. Tipo, às vezes já o engano. Eu acho que não tenho muito isso, até acho que devia ter mais isso, depois também ao contrário não é fixe. Há o engano que meio que nos sentimos especiais, não é? Aquela tal cena, havia uma folha em branco, eu criei qualquer coisa daqui e meio que há ali um bocado de egozinho de... Eu criei isto, eu fiz isto, não é? Há um bocado isto. Só que depois um gajo entra numa livraria daquele tamanho e percebe que é só mais um bardameco. Porque só naquela livraria que à escala mundial não é muito grande, há uma quantidade gigante só circunscrita a livros.
de pessoas que fizeram cenas especiais. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Pensei que eu não tenho muito isso, mas se tivesse, esta perspectiva é um banho de humildade do caraças, que é malta. Vocês não são assim tão especiais para criarem merdas, está bem? É tipo, são só mais um. Porque há milhares de pessoas todos os dias a criar merdas. E ainda se pusermos na equação as milhares de músicas que saem todos os dias no Spotify, os milhares de filmes que saem todos os dias nas Netflix da vida. Não sei, tive esse pensamento intrusivo de a quantidade de livros que há aqui e é meu sentir especial por fazer aqui e acolá às vezes alguma merda. Não, é só mais um bardameco. Era só isto também que eu tinha sobre livrarias. Ainda sobre este tema de livrarias / livros. A minha colega de casa comprou um Kobo. Que para quem não sabe, um Kobo é tipo um tablet, mas não é um tablet. Porque é que é um tablet? Ou seja, tem formato tablet, mas só serve para ler livros. E o ecrã não é um ecrã normal. É um ecrã com uma tecnologia qualquer diferente, que não tem reflexo, não tem aquelas luzes azuis. É uma coisa... Aquilo parece mesmo papel. Ou seja, é um ecrã tão feito para ler que o ecrã, se vocês virem, parece papel. Basicamente é isso. Não sei explicar melhor. Procurem Kobo na net e vão perceber o que é que eu estou a dizer. E ela andava há meses, compro, não compro. Mas, foi na vibe, comprou. E porquê é que havia o compro, não compro? E eu também tenho essa opinião. A tal cena de, eu gosto é de sentir o livro e o papel. Que eu percebo. E eu acho o mesmo. Só que essa merda é toda muito linda se um gajo pegar e ler. Porque se um gajo tiver ali um livro na mesinha cabeceira há 5 anos, podes gostar do sentimento de papel à vontade, mas se não lês, o que é que essa merda interessa? Pronto, e nós estávamos naquela curiosidade se o Kobo ia ou não fazer, ia providenciar mais a questão da leitura. E eu experimentei e comigo resultou, malta. Comigo resultou e por alguns pensamentos que eu trago aqui. O primeiro é bué cómodo. Tipo, não há a cena, está com o livro aberto e me dar a folha e depois o livro cai, não sei o quê, não sei. Tipo, pega-se naquilo, passa-se a página, bacana, é cómodo. Mais do que isso, tem sempre em baixo uma barrinha a dizer em que estado é que estamos de completar o livro, que parecendo que não, dá jeito. Tipo, estamos na página 63 de 300. Diz-nos quantas páginas faltam para acabar o capítulo. Também é fixe quando um gajo está ali meio a adormecer, mas quer pelo menos acabar o capítulo. Não sei, senti, eu já não aconteci isto há anos, eu li um livro de 300 páginas num dia, por causa do Kobo. E o que é que eu acho que mexeu bué com a minha cabeça, e é um bocado triste, mas ainda bem que mexeu, que é aquilo. Tem estatísticas do tipo quanto tempo tu demoraste a ler o livro, e até tem estatísticas de, tendo em conta o tempo que tens demorado a ler até aqui, é expectável que demores mais X tempo para acabar o livro. O que é assustador? É que eu percebi que consegui ler um livro de 300 e tal páginas num dia, em 3 horas e tal. Há alguns fins de semana que se tem menos para fazer e fica-se em casa, que eu tenho mais ou menos o mesmo tempo de ecrã do telemóvel. E acho que aí é que esta porcaria mexeu com a minha cabeça, que é eu realizar que eu consigo ler um livro de 300 páginas, que quando estamos a lê-lo à mão não conseguimos ter esta percepção tão à frente dos nossos olhos. Eu consigo ler um livro de 350 páginas, acho eu, no mesmo tempo, ou até em alguns dias em menos tempo do que aquilo que eu passo no telemóvel a ver merdas. E é mesmo ver merda, tipo, nem é merdas de coisas, é mesmo merda, de conteúdo burro, que me faz de mim burro e que me frita o cérebro e que eu sinto que o meu cérebro está a fritar e que não me está a acrescentar nada. Portanto, fiquei até agora,
pode ser também, admito, pode ser aquela tesãozinha do mijo e de repente já um dia está o Kobo ali encostado. Pá, mas não me parece mesmo. Achei mesmo... E depois, o assustador é o quê? Eu acho que também é mais cómodo porque um gajo sente que está com um ecrã na mão. Não é bem um ecrã, mas meio que tipo engana o cérebro. O cérebro meio que acha, é um telemóvel. Não, é um livro. Não sei, um bocado assustador eu estar a dizer esta merda. Mas temos foda-se! Que lidar com a realidade. E a realidade é triste, mas é melhor lidar com ela do que não lidar. Por isso é isto, malta. Até agora recomendo Kobo. Acima de tudo, e eu, novamente, continuo a dizer o papel é bacana, não sei o quê. Mas, o que é que me adianta dizer que o papel é bacana se eu depois não tenho tanta propensão para pegar no livro porque, agora vou ler 5 minutos. É que ali um gajo vê que em 5 minutos leu X páginas. E acho que isso... Eu nem sou muito destas merdas de gamification e não sei o quê. Mas não sei, acho que ajuda mais a manter o foco de ler. Basicamente é isto. Portanto, recomendo o Kobo, ou Kindle, ou outra merda parecida. Não sei se há mais, mas... É isto. Realidades assustadoras de 2025. Café. O que é que eu tenho mais de temáticas para os meus ouvintes? Tenho mais um bug do mundo. Também temos outro tema agora que é bugs do mundo, que é ando a ver uma série sobre que se passa numa cozinha, com chefes. Portanto, está constantemente a aparecer confecção de pitéus. E isto também já está-me a acontecer agora, lembrei-me disso, porque agora estou a ver a série, mas às vezes paro nos canais de culinária, 24 Kitchen e merdas, ou se estiver a dar os Masterchefs da vida, malta, e eu posso ter acabado de mamar uma feijoada às 9 da noite e estar que nem um pote. Mas eu começo a ver os gajos a fazer aqueles pitéus, apetece-me automaticamente sair disparado a um continente que esteja aberto a comprar ingredientes e fazer um puto de um banquete de chefe na minha cozinha. É isto, a mistura começa-me a dar uma puta de uma fome. Qual é que é o bug do mundo? Pronto, isto acontece, não me acontece só a mim. Bacana mais ou menos, que um gajo às vezes vai mesmo e de repente está a fazer um segundo jantar à 00:30, mas pronto. Qual é que é o bug? Porque é que, e o bug e a falta de lógica como sempre, porque é que quem criou esta merda não fez a mesma feature para, estou a ver uma maratona, e apetece-me equipar-me e ir correr. Porquê? Foda-se. Só acontece isto para merdas que não nos fazem bem. Porquê? Foda-se. Tipo, um gajo ligava à televisão, está uma pessoa a estudar. Foda-se, vou estudar também, tenho vontade de estudar. Vou comprar livros e estudar agora. Gajos a correr. Foda-se, vou vestir o equipamento e vou correr também. Não. É só para encher o... Estão a perceber? Irrita-me, Foda-se. Porque é que o mundo está programado para ser fácil fazer merda e difícil fazer bem? Foda-se. Até parece que isto foi a minha irritação, mas não foi, malta. Não foi. Pronto, tinha aqui esta também da algibeira. Outras coisas que têm vindo a acontecer no planeta Terra, modas, que venho trazer aqui para discutir comigo próprio. Que é, que puta de moda é esta agora? E não é só cá em Portugal, agora quando fui de férias também vi esta merda lá fora, de lojas que fazem fotografias com a nossa íris. Foda-se. Para que é que eu quero uma foto com a minha íris? Como é que há um nicho de mercado que é uma... Ou seja, lojas de fotografia no geral quase irem de cona que não há mercado. Agora há mais porque há a malta que vai comprar rolos e merdas, estamos a voltar ao analógico. Pronto, mas aqui há uns anos quase todas aí de pizza. Ok. O que é que vamos fazer? Abrir uma loja com um nicho mais específico. Qual nicho? Um estúpido. Qual? Tirar fotos aos olhinhos das pessoas e ter a puta de uma fotografia quando se entra na sala da minha íris, que é lindíssima. É que mesmo, não é. Mas se fosse, tivesse um puto de um bom olho azul, daquele olho mesmo
cristalino, e a quê? Pôr a puta de uma foto dos meus olhos na entrada da sala do hall? Foda-se. Quem é que é o ser humano que vai a estas merdas, a estas lojas? Como? Se alguém tiver ido a estas lojas, de livre e espontânea vontade, malta, expliquem-me, que eu não consigo perceber. Tipo, que situações da vossa vida vos levaram a dizer, foda-se, até não é que eu preciso mesmo de ir ali tirar uma foto à minha íris, para quê? Para oferecer? Não sei. Foda-se. Há assim estou sempre com esta conversa, mas há assim umas modas que quem é que inventou esta merda? E como é que há mercado para isto? E é por isto que eu nunca vou ter um conteúdo, um negócio, o que for de sucesso, porque eu não consigo entender. Modas, tendências, não consigo. Outra moda completamente estúpida de lojas que andam aí agora. Consigo perceber melhor, não consigo perceber quem vai. Abriu aqui uma ao pé da minha casa. Lojas de caixas mistério da Temo e do AliExpress e o piso. Foda-se, malta. Pelo menos vocês aqui não se metam nessa merda. Não se metam. Para quê, malta? O mundo está a ir todo com o caralho a nível ambiental. Só com as compras que nós fazemos que realmente até podemos precisar. Vieram as Temos, os AliExpress, as Sheins da vida, com merdas muito mais baratas do que... É impossível aquilo dar lucro ou quem fez aquilo ser pago. Já nem quero entrar por aí. Malta, não sejam o tipo de pessoa que vão a uma loja comprar uma caixa mistério, nem que a caixa mistério custe 1€. Não acumulem merdas em casa. Para que é que você... É mesmo a tesão do mijo enquanto abrem a caixa. Para depois sair uns rolamentos de uns patins. Estão a perceber esta merda? E este é muito problema também de youtubers e o piso da internet que vem... Venham comigo abrir a caixa mistério. Depois a caixa mistério é só merda. Mas esses youtubers ou conseguem vender aquilo ou despacham aquilo fácil, vocês o que é que vão fazer? Ou botam aquilo no lixo, mundo com o cacete, ecologia e o piso, ou vão meter isso numa gaveta e depois daqui a uns anos estão a dizer que precisam de outras 1000 gavetas porque de repente tem lá a merda. Pois tem, foda-se. Pois tem. A comprar uma caixa mistério de 50 paus. Estão a perceber o meu ponto? Esta é mesmo um pedido. Se estiverem prestes a fazê-lo, pá, ouçam esta minha voz entrar-vos na cabeça. Não comprem merdas que não precisam, muito menos merdas que vocês não sabem o que é que lá vem. Vocês acham o quê? Que de repente vai lá aparecer um iPhone. Pagaram uma caixa de 50 paus e ia aparecer lá um iPhone. Acham que é esta merda que vai acontecer? Foda-se. Paremos de comprar merdas e compactuar com esta merda de mandar o mundo de pizza. Foda-se. E irrita-me, porque depois eu vejo aquelas pessoas e vemos, e depois me chateia mais, é que vê-se claramente, normalmente são pessoas que se calhar nem têm assim tantas posses e podiam usar aquele dinheiro para pô-lo noutra merda qualquer, comida, por exemplo, e são essas pessoas que estão ali à entrada, ou seja, vão à loja, saem com a caixa, estão logo ali a rasgar. Há dias vi uma, abriu, trazia tipo um puto num ferro que ela nem percebia para que é que aquilo, nem ela nem ninguém. Um puto num ferro extensor para quê? Para quê, foda-se? Estas lojas deviam ser proibidas, pá. Não sei. Por um lado eu percebo que tipo aqui as coisas não vão para um lixo e ainda podem ter mais uma vida. É pá, mas por outro irrita-me. Irrita-me porque isto é criar tipo um esterismo na pessoa que demora aqueles 5 segundos de abrir e uma merda que eu nem sei o que é. Muito bem, agora vou levar para casa e pôr. Pronto. Parem com essa merda, malta. Parem com Temo e AliExpress no geral. Também apontei isto porque eu estou aqui a falar, não sou ninguém para falar porque também já entrei nessa. Há dias estava a pensar, porra, se arranjasse aqui um tripézinho para o microfone pequeno, porque eu tenho aqueles tripés grandes, de tipo como se tem nos palcos, só que às vezes eu estou aqui ao pé da mesa, se houvesse um tripézinho pequeno, era mais fácil, não tinha que andar a montar aquilo e a desmontar e depois um gajo manda uma patada. Ok, o que é que eu fiz? Feito estúpido, e estou aqui a dar a minha... fui estúpido. Fui à Temo para ver se arranjava uma coisita barata, porque aquilo é uma coisa pequena, não queria gastar muito dinheiro. Muito bem. Os bons custavam
40, 50, 60 paus. Os outros mais baratos, 15 paus. Eu, ok. Vou mandar vir de 15 paus, há de dar. Pronto, mandei vir. Ganda merda. Não tem peso suficiente para o microfone. Vinha a deitar tipo aquilo que tinha a fazer peso. Dá-me a ideia que é tipo não um esferovite, porque o esferovite não é pesado, mas tipo um pó. E aquilo vem mal selado. Tipo, cada vez que eu mexo naquilo sai pó. E eu depois acho sempre que vou apanhar cancro, sida, legionela e merdas a tocar naquele pó. E não funciona. Portanto, eu podia ter investido. O que é que aconteceu? Tive que comprar agora um dos bons. Por acaso apanhei promoções e merdas. Ou seja, por muito tinha pegado naquele dinheiro, guardado, esperava mais um bocadinho e comprava um bom que ficava para sempre. Não. Fui naquela merda, acabei por ter que comprar um e depois outro e gastar mais dinheiro. Coisa que eu não queria fazer inicialmente. Foda-se. E jurei a mim próprio, não compro mais merdas nas Temos e nos AliExpress e o piso. Foda-se. Não se justifica. Mais vale comprar uma merda, esperar e comprar como deve ser, do que estar a comprar merda para depois perceber que tem que se comprar outra vez e nos entretanto, se houveram seres humanos a deslocarem-se a minha casa, a gastar gasolina e pronto, não perceber. Eu também não estou a rir. Estava tão calmo, estava de cachimbo a ler um livro e agora estou aqui com estas merdas. Café. Mas é isso, malta. Não vão pelo menos às lojas de mistério. Foda-se. Mais temáticas que tenho para vocês. Vamos aqui para temáticas, aquela secção de nostalgia. Que tópicos nostálgicos tenho aqui apontados? O primeiro, vocês lembram-se eu pelo menos tinha isso, de ativar nos meus Nokias 3310 ou 3410, não sei quais é que eram, um gajo para ter a certeza que a outra pessoa tinha recebido os SMS, e um gajo queria ter a certeza porque os SMS pagavam-se, um gajo tinha que ativar uma coisa que era os relatórios de entrega das mensagens. Que, tipo, hoje em dia nós ficamos chateados quando há notificações chatas e não sei o quê. Nós, cada vez que mandávamos uma mensagem, recebíamos sempre outra mensagem que era o relatório de entrega que nós tínhamos configurado. E é daquelas, novamente, pensar, hoje em dia é o visto azul, não é? Ou o tracinho, ou o cheque, ou o que queiram chamar. Mas antigamente tinha que se ativar o relatório de entrega, que era uma mensagem que quando a outra pessoa recebia a mensagem, nós recebíamos de volta a dizer a pessoa recebeu a mensagem. Crazy. Pensar nisso. Outra memória que tenho aqui nostálgica. Chipar a consola. Malta, isto é um clássico daqueles clássicos, que era um gajo, os jogos agora ainda eram caros como o caraças, portanto um gajo pirateava os jogos. Agarrava nos jogos, ou ia buscar a net, ou copiava o jogo de um amigo, ou o que fosse, só que a consola era fina e via, não, isto é copiado. Então havia sempre umas gigajogas para chipar as consolas, que era para enganar a consola. Normalmente o que é que consistia? Um gajo punha um CD, aquilo arrancava, parava-se a consola, ou em algumas consolas até tinha que se puxar uma peça. Havia uma peça que vinha nesses kits para puxar a cena do CD, punha-se o CD copiado, porque a consola já estava enganada, como se fosse o jogo original, e depois sim o jogo já reproduzia. Tipo, isto é um clássico de, pelo menos, toda a gente à minha... Eu, por acaso, nunca tive nenhuma chipada, mas toda a gente à minha volta teve consolas chipadas. E é mesmo tipo cena dos anos 2000. Hoje em dia, nem sei se é possível, acho que não deve ser, porque aquilo tem que estar ligado à net e não sei o que, não sei o que mais. Mas, grande nostalgia de pôr o CD, aquilo arrancar, puxar a cena, pôr um novo CD e depois sim. E mesmo a cena de estarmos a gravar os jogos uns dos outros, a copiar e não sei o que, grande nostalgia e sinto-me um fucking dinossauro. Outra nostalgia que existe, mas que esta era para mandar um tiro. Esta particularmente irritava-me muito.
Vocês lembram-se que houve aí uma moda, e esta não é assim tão antiga como o chipar, é muito mais recente. Uma moda que era pessoas fazerem uma coisa que se chamava o deb. Foda-se. Pá, para mim, pá, eu juro, toda a gente que fazia o deb, havia uma voz interior a mim para me mandar um sopapo no meio das trombas. É pá, que irritava-me tanto. Tipo, quem é que inventa? Isto deve ter sido um artista ou um jogador da bola com um festejo ou uma merda. Pessoas estavam a conversar connosco, normalmente, e de repente faziam deb. Tipo, eu ficava tipo, eu vou-te matar, caralho. Eu vou-te matar, eu vou-te mandar um sopapo no meio dos cornos que vais ficar aqui estendido. Tipo, que irritação! Ainda bem que esta ficou no passado, malta. Merdas tipo o deb, pá. Vocês não têm noção quanto vocês me irritavam. Pessoas que estão aí que fizeram o deb em algum momento, fazer o deb irritava-me. Pessoas que chegavam ao ponto de fazer o deb em conversas normais, pá, vocês não conseguem perceber o quão perto eu tive de me tornar um assassino. Não estão a perceber. Não estão a perceber, pá, havia aqui uma coisa interior, caralho, eu vou-te mandar um espeto nos cornos. Portanto, isto, as nostalgias, normalmente é vendido como uma coisa boa, mas também houve muita merda, malta. Tenho-vos a dizer que houve muita merda. E o deb, fazer o deb, foda-se. Digo-vos uma coisa. É isto, malta, também que eu tinha a nível de temáticas para o episódio de hoje. O que é que falta? Perguntam vocês. O que é que falta? Vocês já sabem. Portanto, parem de estar aí a perguntar também. Falta a minha. Irrita. São. Café. A minha irritação de hoje não é assim uma coisa muito extravagante, até porque me irritei até demais com merdas aqui no meio que fui falando, com as temos e com os debs e o caraças. Mas qual é que é a minha irritação? Eu nem sei bem se é uma irritação, mas é uma coisa que me deixa tão desconfortável que me irrita, que é pessoas que em 2025 ainda contam anedotas. Foda-se. A pior coisa que me podem... Felizmente, isto por norma, e felizmente porque eu... O que é que eu quero dizer? Por norma estas merdas vêm de pessoas mais velhas. Aquele tio, pronto. Portanto, digo felizmente porque como vem de pessoas mais velhas eu adiciono ali o desconto e esse desconto retira a minha irritação. Mas às vezes ainda há pessoas que são novas, mas que pararam ali em 1974 e que ainda acha que faz sentido contar anedotas. Malta, eu fico ansioso porque se alguém me diz das duas uma, ou tu mandas logo a piada, ou se vens com o preâmbulo de então e sabes aquela, foda-se, eu já não vou ouvir nada. Porquê? Porque normalmente quem conta anedotas não tem piada nenhuma. As próprias anedotas hoje em dia já não têm piada nenhuma. Portanto, o meu cérebro desliga logo de ouvir o que é que tu estás a dizer. O meu cérebro está a tentar ver a tua expressão corporal, a perceber se tu já acabaste, para perceber se é ali que eu me tenho que rir. Estão a perceber? Ou seja, eu hoje em dia não me consigo rir com uma punchline de uma andota, mesmo que a andota tenha uma punchline boa. Eu só me consigo rir porque percebo que ela acabou. Porque eu tenho medo que a outra pessoa tenha acabado de contar a andota e eu não tenha percebido. Faço-me entender? Acho que sim. Portanto, o meu apelo é não contem anedotas. Das duas uma. Ou façam uma piadinha básica e pronto. Eu rio-me ou não rio-me, pronto. Não contem anedotas. Não venham dizer e sabes aquela. Epá, não contem. Não contem porque eu vou-me rir. Eu vou-me tentar rir. Mas ou me vou rir no timing errado porque acho que pela vossa expressão corporal vocês já acabaram e não acabaram. Ou me vou rir porque percebi bem e tu, pois é que é engraçado. Mas por dentro quero mandar um tiro nos cornos vezes 1000 em mim próprio e em vocês também. Portanto, parem com a merda das anedotas. Não faz sentido, o mundo evoluiu, desevoluiu para algumas coisas, mas esta parte acho que evoluiu. Não é bacana
contar andotas em 2025. Está bem? Era só. Um beijinho e até já. Foda-se. Dá-me ansiedade, pá. Pessoas a contar andotas dá-me ansiedade. Por elas, por mim, por tudo. Não faz sentido. Está tudo errado numa andota. E mesmo pessoas profissionais a contar andotas. Houve uma altura que o Fernando Rocha estava na berra. E eu achava piada na altura, eu e quase toda a gente. Há 20 anos atrás. Há dias estava ali a ver o programa da SIC, daqueles programas da pizza que dá à tarde, e ele ainda conta andotas. Não faz sentido. Eu curto o Fernando Rocha. Simpatizo com ele. Acho bacana. Mas não faz sentido. Não faz sentido. É constrangedor. O gajo começa a contar. Então, e era uma vez o... Foda-se. É que eu. E os restos dos apresentadores já estão tipo... Ai, o caralho. O que é que vem? Quando é que ele acaba? Vê se eu percebo quando é que ele acaba para fazer... Está bem? Pronto. Parem com esta merda. Foda-se. Vou beber o resto do meu café. Para vos dizer o quê? Foi isto por hoje. Um episódio de Bué da Merdas, mas eu dei logo o preâmbulo. Os meus vizinhos acabaram por, felizmente, não participar muito. Mas é isto, malta, que eu tinha para vocês esta semana. Portanto, ou portantos, se forem moscavido, um beijinho a todos. E até já!